Olá, bom dia! Vamos começar mais uma live. Estou muito feliz de fazer essa live hoje com alguém que eu amo muito, que me abençoa muito e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. E essa em especial é a nossa última live do ano e nós também queremos profetizar um ano de bênção sobre você, um ano de aceleração, um ano de promessas sendo cumpridas, um ano em que você vai amar ao Senhor como você nunca amou, que você vai se entregar a Ele, vai abraçar, amar a palavra de Deus e você vai viver tudo que Deus tem pra você. Você crê nisso? Que vai ser um ano assim de destravar na sua vida? Eu sei que em um ano Deus pode fazer muitas coisas, principalmente quando a gente se coloca disponível nas mãos do Senhor e a gente diz pra Deus: Deus pode fazer em mim o que o Senhor quer. Ele fez isso na minha vida, um ano, que uma promessa de 17 anos atrás se cumpriu. Então em um ano Deus pode fazer promessas antigas se tornarem novidade em seus lábios, promessas antigas serem contadas por você, algo que talvez você nem pensava mais viver, você nem imaginava mais viver. E Deus vai começar a colocar essas palavras nos seus lábios. Você vai dizer: está acontecendo. A promessa é real. Tudo que o Senhor disse é verdade. Ele não mentiu. Tudo que Ele falou é verdade. Ele não mentiu. E você vai declarar isso em nome de Jesus. E eu sei que estamos aí num novo ano e nós temos muitas metas, né? Temos o desejo de realizar tantas coisas. Mas antes de tudo, coloque isso para Deus. Coloca: Deus, eu tô aqui com os meus planos, mas nada disso vai fazer sentido se não estiver dentro do teu plano para mim. Porque o que vale é o que o Senhor tem para mim, é a tua palavra para mim. Então eu fiz os meus planos porque a palavra diz pra gente se planejar, mas é do Senhor que vem a última palavra. É o Senhor que vai me dirigir os meus passos para realizar aquilo que o Senhor, muitas vezes é o Senhor que coloca no nosso coração. E você vai dizer: Deus, faça em mim o que o Senhor quer. Estabeleça em mim a tua vontade. Eu estou planejando. A Bíblia diz que a palavra, a última palavra, a resposta dos lábios vem da boca do Senhor. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a palavra, a resposta vai vir dos lábios dele. E ele vai te direcionar: é isso, filha, que eu tenho pra você. Vai por esse caminho. É isso, filha, que eu quero que você faça. Vai desse jeito. Aqui, tá vendo esses post-its aqui atrás? São coisas que no meu coração Deus já tem colocado. Coisas que o Senhor já tem ministrado no meu coração. E que eu tenho certeza que Ele vai me direcionar para poder encontrar o caminho certo, para poder realizar aquilo que Deus tem para minha vida. Amém? E eu quero orar com você nessa manhã. E aproveita que você está aqui conosco. Encaminha essa live para outras pessoas, até mesmo porque a gente não costuma fazer live nesse horário, né? A gente mudou o horário para as 10. Então convida essa setinha aqui, ó, manda para todo mundo e eu tenho certeza que vidas vão ser abençoadas, porque hoje eu vou fazer uma live com uma das mulheres que mais me inspiram na caminhada, principalmente da pregação da palavra. Ela tem uma revelação bíblica, uma profundidade, uma intimidade com o Espírito Santo. E se eu puder ser um pouquinho do que ela é, eu já vou estar muito feliz. Então eu tenho certeza que essa manhã nós seremos abençoados. Ela disse que não estava se sentindo muito bem e a gente já vai orar aqui por ela, que é a missionária Roberta Félix, que é uma bênção, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Amém? Vamos orar. Amado da nossa alma, o desejado das nações, o nosso coração é grato por essa manhã que o Senhor nos sustentou mais um dia com as tuas misericórdias, que nos alcança, nos dando aquilo que nós não merecemos. Deus, nós te agradecemos, porque até aqui a tua mão nos sustentou. Eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que tem entrado aqui nessa live, que tem aberto o seu coração para receber da tua palavra. Essa live não é para falar de mim mesma. Essa live não é pra gente ficar batendo papo. Essa live é para ser pregado a tua palavra. É a tua palavra que vai estar em primeiro lugar nessa live. E eu tenho certeza, Pai, que quem está aqui está buscando do Senhor uma palavra. Às vezes, Deus, nós estamos
tanta angústia que nós não sabemos qual a direção, nós não conseguimos enxergar um caminho, mas a minha oração é que nessa manhã o Teu Espírito Santo traga luz, que nessa manhã a Tua palavra venha trazer direção, que a Tua palavra venha ser resposta aos corações aqui, Deus. A minha oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor levante os caídos, que o Senhor levante os abatidos, que o Senhor dê ânimo ao cansado, Pai, que o Senhor renove o vigor daquele que está abatido. Oh, Espírito Santo, eu sei que no final do ano vai batendo um cansaço, as nossas forças vão se esgotando, e é como se o nosso corpo até precisasse parar. E muitas vezes precisamos descansar. Mas, Pai, que nós possamos parar para descansar, mas não para desistir. Deus, que cada um que entrar aqui nessa live seja revigorado. Até pare para descansar, mas não vai parar para desistir. Não vai parar para chutar o balde. Não vai parar para jogar a toalha. Não vai, porque o Senhor é aquele que vai renovar as forças. É o Senhor que vai enviar o teu anjo, como enviou para Elias, e dizer: ei, levanta e come, porque a sua jornada ainda é longa. E eu quero te pedir, Deus, renova o ânimo nessa manhã. Usa, Senhor, de forma linda, com poder, com autoridade, a vida da missionária Roberta Félix. Em nome de Jesus, todo mal-estar no seu corpo seja repreendido agora. Todo mal-estar em seu corpo seja repreendido agora, que ela fique bem, em nome de Jesus, e que ela seja um canal do teu Espírito, um canal desobstruído, que o Senhor flua deliberadamente através dela, com a autoridade, com a revelação, com o fluir do teu Espírito. Deus, eu honro a vida da missionária Roberta Félix, eu honro aquilo que ela carrega. O Senhor sabe o quanto ela me inspira, o quanto ela me abençoa. E a minha oração, Deus, é que hoje ela possa ser um canal para a vida de cada pessoa que estiver aqui. E por onde essa live for, que ela seja, Senhor, como um dunamis do céu, explosivo, que vai, Senhor, e realmente traz um efeito poderoso, que muda toda a estrutura, que só a Tua palavra pode fazer, através da vida da Tua filha. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã. Até aqui, Deus, o Senhor nos sustentou. Somos gratos a Ti por esse ano. Somos gratos a Ti por Tua bondade. Somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu cuidado. Você que está aí nessa live, você pode adorar. Você pode dizer: Jesus, obrigada, Deus. Não foi um ano fácil, eu sei, para muitas pessoas. Não foi um ano que eu até ouvi uma irmã dizendo: não foi um ano para amadores. Não, não foi. Mas eu sei que o Senhor nos sustentou. E por isso somos gratos. Gratos a Ti, Jesus. Gratos a Ti. Você pode dizer: Deus, obrigada. Deus, obrigada. Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me sustentou. Obrigada porque o Senhor cuidou da minha família. Obrigada porque o Senhor proveu. Obrigada porque o Senhor supriu minhas necessidades. Obrigada, Senhor. Obrigada. Aleluia. E eu já vou convidar aqui ela. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Ô, Glória! Meu Deus, eu tô com ela! Amiga, você nem sabe o quanto eu te amo, mas você nem tem te amo. Te amo. Você não me dá muita bola, não, mas eu te amo. Eu amo você, você é uma bênção. Gente, e esse ano eu zerei na vida, zerei. Eu preguei na mesma conferência que ela. Tamo junto, entregou muito. Jesus, amanhã é ela que prega. Eu tenho que dar um jeito de pregar direito hoje, para não passar vergonha. Minha amiga, Pai do Senhor. Não, Amém. Interessante que eu cheguei no outro dia para pregar, né? E todo mundo me olhando assim, ó, quando eu pedi para abrir o texto, que a gente pregou ainda no mesmo texto. Você tá brincando? Aí todo mundo, e eu ia, né, no sábado, fiz de tudo para ir lá te ver, mas era festa de final de ano na empresa lá do meu marido, e eu não consegui, né, os patrões dele pediram pra gente ficar, e aí
Quando eu chego lá, que eu peço para abrir o texto, o pessoal todo me olhando. Parece que ela e a Jennifer combinaram. Aí eu falei, gente, eu juro, eu não falei com a Jennifer que eu ia fazer surpresa de vir no sábado. Nossa! Que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas agora Deus a é gente vai bom. se encontrar, hein, amiga? Esse ano, em Por nome de favor, Jesus. né? Por favor, avisa já certinho antes, quando você estiver vindo, que eu não marco Aviso. nada. Por favor. Eu vou na sua casa, eu vou onde você estiver, eu vou dar um Por jeito de te encontrar favor, dessa vez. Eu por não abro mão favor. de voltar sem te ver. Amém, eu faço questão. Fiz de tudo, mas as duas vezes que você veio, você estava na cidade, eu estava em Não, mas outra. foi muito corrido essa minha última vez. Foi muito mesmo. Foi, Mas agora foi. eu vou com mais calma, se Deus quiser. Você teve com uma amiga muito querida também, uma pastora muito querida, a pastora Marcela. Ai, Minha eu mãe amo. sempre vai para lá orar com as meninas dela também. Sim. Estive lá pregando. E é um povo muito abençoado e não é tão longe a cidade da É, Marcela. Foi questão mesmo da correria. sim. Mas amém, amiga, que Deus te use nessa manhã. Tá melhor? Amém. Tô sim. É que aqui, né, você conhece bem, você já morou, né, fora e tal. Sim. Eu já tenho uns 2 dias, desde a terça-feira, quando eu preguei na igreja, eu acho que é o flu, né, que é o influenza que o pessoal pega Hum, aqui. Só que eu tô tomando um remedinho, que é o Theraflu xarope, e eu acordei um pouquinho passando mal, porque ele dá um enjoo, né, esse flu. sim. E aí, graças a Deus, agora eu tô melhor. Que Mas bom. tô colocando já para fora, graças Que a Deus. bom, que bom, que bom. Que o Senhor te use nessa manhã, Amém. compartilha com a gente que Deus trouxe ao seu Amém. coração. Amém. Amém. A paz do Senhor, Jenny, a paz do Senhor a todos que estão aqui. Um bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Juízes, capítulo 4. Débora profetiza. Débora, amo, amo. Juízes 4:4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Abaraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Vamos dar um salto ao capítulo de número 5, verso 1. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu mesmo cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom. A terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens. Gotejaram as águas. Os montes vacilaram diante do Senhor até o sinal, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Quando nós abrimos a Bíblia, especialmente nesse livro, né, de aos irmãos que aqui Sim. estão, quando nós abrimos a Bíblia neste livro, vale lembrar que o contexto de Israel era um contexto muito complicado. Diz a Bíblia Sagrada que nesse contexto de Israel havia um desgoverno por parte do povo, nunca por parte de Deus, mas um desgoverno no sentido de que eles estavam
né, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor repetidamente. Né? Nós vemos no livro de Juízes muitas apostasias. E essa é uma das tais que agora já dura o resultado dessa apostasia de Israel 20 anos, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que nas primeiras apostasias, as primeiras vezes que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, algumas vezes eles estiveram 7 anos opressos na mão dos midianitas, outros tempos na mão de outros e outros inimigos e de outras nações pagãs. Mas agora já dura 20 anos a opressão na mão dos cananeus, durante a gestão que Deus então levanta Débora. O que eu aprendo com este livro é que toda vez que o homem e a mulher saem do governo de Deus, haverá consequências. Toda vez que o homem e a mulher saem da obediência a Deus, haverá consequências. E já é triste a consequência para si só. Imagine levar essa consequência para a nossa casa. Ainda ontem eu pensava acerca do tema desta live que eu estou aqui com você, quando eu li o cartaz, né, House on Fire, e eu falei, Deus, como a gente tem o poder de trazer fogo para o nosso lar, de trazer presença, mas também de trazer desgoverno para o nosso lar, quando a gente não se posiciona. E a Bíblia vai dizer que agora essa apostasia que já tomava a nação começa a atingir os lares. A Bíblia diz que as aldeias de Israel vão ficando desertas, que o povo começa a ir embora, que o povo começa a migrar, que o povo começa a se espalhar. Débora começa a perder a vizinha da direita, a vizinha da esquerda, a moça que morava atrás, a moça que morava na frente, vai embora. Mas a Bíblia diz que Débora permanece. E existem algumas experiências que só quem permanece experimenta. Existem algumas experiências que só quem persevera vai gozar dessas experiências. Existem algumas experiências que quem vai embora na hora da guerra não experimenta. Existem algumas experiências de quem abandona a família em momentos de guerra não experimenta. Existem algumas experiências que quem deixa o ministério na hora da guerra não experimenta. Mas a Bíblia diz que Débora permaneceu ali. Mas o texto vai dizer que essa permanência de Débora traz para ela uma posição inédita, porque Débora é a primeira juíza em Israel, mulher, e a quarta juíza na linha dos juízes. A Bíblia diz que antes de Débora, Deus havia levantado Sangar, Deus havia levantado Eude e tantos outros juízes. O que eu aprendo com isso, Jennifer, é que quando nós permanecemos, nós temos a oportunidade de viver coisas inéditas. Então eu já quero liberar uma palavra de Deus a alguém aqui nesta manhã. Deus está dizendo para alguém, permaneça para viver o inédito. Permaneça para viver o que ninguém nunca viveu. Talvez na sua família todos foram crentes. Talvez na sua família todos já serviram a Deus. Mas muitas vezes alguém da sua família se retirou da batalha antes da hora. Alguém da família se retirou do território por conta de um conflito, de uma adversidade. Então não viveu o que você está prestes a viver. Se permanecer posicionada naquilo que Deus tem para você. E quando nós olhamos para o livro de Juízes e para esses juízes que foram levantados, tal como Débora, nós vamos ver que esse livro nos mostra pessoas improváveis, como Débora era, e pessoas improváveis sendo usadas por Deus com coisas simples. A gente vê um Sangar, que é usado por Deus com uma guilhada e mata 600 filisteus. A gente vê um Gideão, que é usado por Deus usando apenas vasos de barro, cântaros de barro e tochas. Nós vamos ver uma mulher na torre, lá no capítulo 9, que não tem nem nome, que é usada por Deus para dar livramento ao povo, usando apenas uma pedra de moinho. Então Deus não precisa das nossas grandes habilidades. Deus precisa da nossa muita perseverança. Deus não precisa dos nossos grandes empenhos apenas. Não. Deus precisa da nossa
sincera obediência. Foram homens e mulheres improváveis levantados por Deus nesse livro, usando ferramentas simples, mas empossados da autoridade, que só a obediência nos dá. Então eu Meu quero liberar uma Deus. palavra de Deus para alguém aqui nessa manhã. Deus vai honrar a tua obediência. E qual é a maior honra que a obediência pode trazer? A autoridade. Quem Meu obedece tem Deus. autoridade. Quem Meu Deus. obedece tem legalidade para agir no mundo espiritual. Então Deus está dizendo para Meu você, se você Deus. obedecer, eu te dou ferramentas do céu sobre as ferramentas que você tem na terra. Porque quando Gideão usa um cântaro de barro e uma tocha, o segredo não está no cântaro, o segredo está no eco que Deus provê quando os cântaros quebram. O segredo não está na tocha, o segredo está na visão que Deus dá ao inimigo da tocha segurada por Gideão e pelo exército. Então Deus está dizendo para mim e para você, quando você obedece, eu potencializo as tuas ferramentas. Quando Meu Deus. você obedece, eu potencializo as tuas habilidades. Quando você obedece, eu carrego do divino aquilo que é humano. Quando você obedece, eu carrego de poder sobrenatural aquilo que até então era natural. Meu Então, talvez Deus. nessa manhã tenha uma irmã dentro do carro, indo trabalhar. E Deus está dizendo, no teu glória a Deus, no teu aleluia, escutando essa live, eu envio poder em direção ao lugar da tua guerra. Talvez nessa manhã Meu tenha uma mulher já na Deus. pia, lavando uma louça. Talvez nessa manhã já tenha alguém arrumando as coisas, ou preparando alguma coisa já para a família, para esse final de ano, Sim. preparando alguma coisa, seja até mesmo para sair. Mas Deus está dizendo, quando tu faz coisas naturais, debaixo de obediência, eu manifesto coisas sobrenaturais na Meu tua casa, na Deus. tua vida. E quando Meu nós olhamos Deus. para o texto, nós vamos ver que essa repetição de ciclo de Israel aumenta os períodos de opressão. Eles que outrora ficaram 7 anos opressos, agora estão 20 anos opressos na mão dos cananeus. Mas 20 anos traz consigo uma mensagem culta nesse tempo. E que mensagem é essa? Israel contava gerações por 40 anos. E agora 20 anos é a metade de uma geração. Nesse momento em que Deus decide levantar Débora, que está já de pé e posicionada, mas levantá-la diante da nação, quando Deus decide a levantar, é um momento decisivo para uma geração futura e para uma geração que já existe. São 20 anos de opressão na mão dos cananeus. Roberto, o que você quer dizer com isso? A atitude que você tomar agora vai determinar como a sua geração termina e como a próxima geração começa. Aleluia. Quando nós Aleluia. entendemos que a atitude que tomarmos agora vai determinar o fim da nossa geração e como Deus vai levantar a nossa descendência, a nossa próxima geração, a gente reage diferente. A gente tem um comportamento diferente dentro da guerra. E quando nós entendemos isso, nós vemos por que Débora age do jeito que age. Ela está diante de dois homens que eram temidos naquele território. O rei dos cananeus, Jabim, mas também o seu general, Sísera. Eu poderia chamar esses dois homens de dois principados, porque Jabim não está presente, mas ele está dando comandos para que o seu exército, que está presente ali em Israel, chefiado por Sísera, continue tomando o poder, a autoridade, o território daquele povo. E quando eu entendo isso, eu entendo que tem dois principados agindo dentro dessa guerra. Um principado que está agindo de longe e um principado que está agindo de perto. Nessa manhã de fogo nos nossos lares, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida que Deus vai te dar estratégia Sim. para paralisar Em o nome de Jesus. principado que está agindo de longe Em e o nome principado que está de agindo de Jesus. perto. O Em Deus nome de que Jesus. derrota Císera ao longe também faz cair Císera, que está dentro, também faz cair Jabim, que está longe. Quando nós entendemos que há um cerco, que há uma atuação, que há uma guerra espiritual investida contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra o nosso lar, que está sendo movida longe e que está sendo movida dentro.
a gente se posiciona com uma atitude espiritual, perseverante e estratégica. Deus te trouxe nesta live, esta manhã, para dizer, se tu soubesse o que o diabo está tentando fazer lá e o que ele está tentando fazer cá, tu se levantava nesta manhã numa nova posição espiritual. Meu Deus. Quando nós entendemos que Jabim e Císera estão atuando em duas frentes diferentes. Um movimenta a estrutura e o outro envia a estrutura. Ei, Satanás, quando ele monta o seu arsenal, ele tem paciência, se assim podemos dizer. Ele tem duas grandes qualidades, paciência e insistência. É aí que muitas das vezes a gente se perde. Porque no meio da guerra a gente perde a paciência, sai da posição de perseverança e o inimigo continua pacientemente insistindo em destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que contra Satanás há uma outra ferramenta, tão poderosa quanto aquelas que ele empreende contra nós. E essa ferramenta é a resistência. Deus está dizendo, enquanto não chegar a hora de enfrentar, resista. Enquanto não chegar a hora de lutar, resista. Mas não abandone o teu posicionamento como a guerreira espiritual que Deus te levantou, como o soldado espiritual que Deus levantou dentro dessa guerra para dar livramento ao teu povo, para dar livramento à tua igreja, ao teu ministério, à tua família, à tua empresa, aos teus amigos. No meio de muitos, Deus precisa de um para que muitos não sejam destruídos. E quando nós olhamos para esse aspecto da resistência, a Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem demônios que só vão recuar quando perceber que você não recua mais. Existem portas que o inimigo só vai parar de bater quando perceber que você não as abre mais. Existem situações que Satanás só vai parar de mexer quando perceber que elas não mexem mais com você. Roberto, o que você quer dizer com isso? Tem coisas que o inimigo só continua fazendo porque ele continua percebendo que você ainda não resiste nessa área. Meu Deus! Então, quando nós entendemos que a resistência é uma bandeira de retirada para o inimigo, a gente pede graça a Deus e resiste mais. Nessa manhã, quando eu entrei aqui na live, eu ainda estava tossindo um pouco, bebendo uma água, e a Jennifer já estava orando. E ela dizia, Deus, muitos já chegaram nesse ano esgotados, sem força. Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, resiste um pouco mais. Aguenta um pouco mais, porque às vezes você resistiu todos esses meses e no final desse ciclo, Satanás quer te roubar toda a força que você empenhou todo este tempo. E Deus está dizendo, resista. Você aguentou muita coisa até aqui para entregar os pontos agora. Resista. Você venceu muitas batalhas este ano para entregar as tuas forças agora. Cansado sim, entregue nunca. Cansada sim, rendida nunca. A sua área de rendição só pode ser o altar, a presença. Você não vai se render às batalhas repetidas. Débora está num território em que as batalhas estão se repetindo por 20 anos, mas ela decidiu não se render ao inimigo. Muitos se renderam e foram embora. Outros se renderam, não foram embora, mas também não ouviam mais a Deus, não obedeciam mais a Deus, entregavam tudo que colhiam, entregavam tudo que possuía. Tem alguém aqui nessa live dizendo, eu não aguento mais lutar. Aí Deus está dizendo, se não há força em você contra essa grande multidão, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Tem guerreiros que Deus diz, enfrenta. Tem outros que Deus diz, eu sei que você já enfrentou tudo que podia, só fica de pé. E o Senhor vai pelejar por você. Tem gente que ainda não fez nada dentro da guerra que está vivendo. Mas tem gente aqui que já fez tudo o que podia fazer. E agora o que eu faço? Resista de pé. E agora o que eu faço? Não me entrego. Sim. E agora o que eu faço? Continuo resistindo em oração.
E agora o que eu faço? Continuo resistindo em jejum. E agora o que eu faço? Continuo resistindo, liberando a Glória a palavra. O Deus. Senhor está entre aqueles que me ajudam. Continuo resistindo, dizendo: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha destra, a minha direita. O sol não vai me molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. O que eu continuo fazendo, Roberta? Eu continuo dizendo: o Senhor é o meu pastor. O que eu continuo fazendo? Eu continuo dizendo: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza no dia da angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude. Estava tudo mudando ao redor de Débora. Os vizinhos estavam mudando, as pessoas estavam mudando, os relacionamentos estavam se desfazendo, mas Débora estava posicionada. Às vezes, a Bíblia diz no Salmo 46, ainda que a terra se mude. Deus está dizendo, às vezes, o cenário mudou. Às vezes, o ambiente mudou, mas você não pode mudar. Meu Deus. Entenda uma coisa, pessoas vêm e vão. O texto diz que muitos foram, que as aldeias ficaram desertas. Pessoas vêm e vão, mas quem Deus chamou não pode estar oscilando a todo tempo. Quem Deus chamou não pode viver à sombra da inconstância do povo. A sua equipe muda, mas você não pode mudar. Os seus liderados mudam, mas você não pode mudar. Ei, os seus amigos mudam, até os inimigos mudam, mas você não pode mudar. Meu Deus está dizendo, Deus. não é sobre fazer muito, mas é sobre permanecer fazendo o que Deus mandou fazer. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas cada hora faz uma coisa. E Deus está dizendo, eu não te mandei fazer tudo, eu só te mandei fazer o que tinha que fazer. Então a gente precisa permanecer fazendo o que Deus mandou fazer. E cada um que está aqui nessa live essa manhã sabe o que Deus pediu de você dentro da guerra. Deus não coloca soldado na guerra sem comando. Todo soldado e todo Meu Deus. exército, toda nação que Deus mandava para uma guerra, ele dava comandos. Para alguns, como Josafá e o povo, ele dizia assim, vá para a guerra, coloca os adoradores na frente, mas antes, jejua você, jejua as crianças, até os animais. Mas quando começar a guerra, quando for a hora de entrar na guerra, vocês coloquem os adoradores e adorem ao meu nome. Para alguns, Deus diz, passa essa guerra adorando. Para outros, Deus diz, redobra a oração. Para outros, Deus diz, medita, como disse a Josué, no livro desta lei de dia e de noite. Deus te deu um comando para essa guerra. E Deus está dizendo, se a guerra ainda não acabou, o comando ainda não mudou. Meu Deus. Aí você está inquieto pelas aflições da guerra, querendo mudar o comando. E Deus está dizendo, permanece fazendo o que eu te mandei fazer. Glória a Deus. E quando nós olhamos para o texto, diz a Bíblia Sagrada, ainda nesse salmo de auxílio aqui, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda, que a terra se mude. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus. Deus nos coloca em território de guerra, mas ele sempre provê um rio, ele sempre provê um ribeiro, ele sempre provê um refrigério, ele sempre provê uma fonte, como ele proveu para Gideão ali, pegar água com as mãos. Né? E Deus disse, agora muda, Gideão, e vê quem vai lamber a água, quem vai pegar com as mãos. Ei, Deus sempre tem no meio da guerra uma fonte. Deus sempre tem no meio da guerra um recurso de refrigério. O refrigério não falta. A questão é como se você se comporta diante da fonte. Meu Deus. Ei, a Bíblia diz em Timóteo que os soldados que foram alistados por Deus para uma guerra não se embaraça com os negócios dessa vida, mas milita legitimamente, a fim de agradar aquele que o alistou. O que é militar legitimamente? É segundo as regras. Deus está dizendo, o céu tem regras diferentes da terra. A terra está dizendo, você tem o direito de responder. O céu está dizendo, Josafá, fique em silêncio. A terra está dizendo, você tem o direito de descansar. E o céu está dizendo, você pode até descansar, não, mas não pode se distrair. Ei, você tem direito de muitas coisas, mas acima dos seus direitos estão os comandos espirituais que você recebeu. Escolhido não age por direitos, escolhido age por propósitos.
Meu Deus. E dentro dessa guerra, Deus estabeleceu propósitos claros para você. Eu quero voltar aqui ao texto, seguir aqui o que está diante de mim como esboço, mas eu preciso ser voz de Deus para alguém aqui esta manhã. E Deus está dizendo, nesse período de festas, não se distraia. Meu Deus. Não se distraia. Porque a maneira como você entrar este ano vai determinar o final dessa guerra. Deus está dizendo para alguém, não se distraia. Sim. Deus está dizendo para alguém, tem gente que pode pular ondinha porque é costume, mas tem gente que está numa guerra espiritual que não pode negociar princípios. Tem gente que pode ir para o meio de um réveillon que está todo mundo fazendo o que não deve fazer. Tem gente que pode ouvir músicas que todo mundo ouve, mas tem gente que não pode abrir legalidade nesse tempo. Meu Deus. Maracanduri Mahasébia. Jennifer, tem Aleluia. gente que pode fazer o que todo mundo faz, mas tem gente que tem que permanecer fazendo o que Deus mandou, porque uma legalidade vai jogar fora o esforço de uma guerra Meu inteira. Deus. Meu Deus. Quando nós entendemos isso, nós permanecemos posicionados, Meu mesmo em tempo de Deus. refrigério. Final do ano é tempo de refrigério. Não é pecado tirar férias. Estou uma semana sem estudar, que maravilha. Aleluia. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você. Ei, não se distraia na batalha. Tem férias na terra, mas ainda tem guerra nos ares. Meu Tem Deus. férias na terra, mas ainda tem guerra no mundo espiritual. Meu Roberto, eu não Deus. posso relaxar. Você pode descansar em Deus. Você pode descansar com a sua família, mas você não pode negociar princípios espirituais dentro de uma guerra. O que Meu milita, Deus. milita legitimamente. E não se embaraça. Deus está dizendo para alguém nesse final de ano, não se embarace. Nesse final de ano, não negocie princípios, porque você está numa guerra. Meu Deus. É isso. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos seguir e permanecer nas estratégias de Deus. Roberta, quais são as estratégias para eu terminar essa guerra? Esse ano foi uma guerra. Eu ainda estou nela e eu quero ver Deus agir. A Bíblia vai dizer que Débora se mantém nessa guerra estabelecida e ancorada por alguns princípios. Quais são os princípios? Identidade. O texto diz, Débora profetiza. Ela mantém no meio da guerra a sua identidade espiritual. Sabe o que Débora está ensinando para mim e para você? Ela não deixou de ser profetisa porque as pessoas não ouviam mais a Deus. Ela não deixou de ser profetisa porque os barulhos dos carros de ferro ensurdeciam e atemorizavam o povo. Não. Ela está dizendo, os ruídos da terra não roubam a identidade que eu recebi do céu. Ela Meu Deus. continua sendo Glória a profetisa. Deus. Eu quero Glória a Deus. profetizar que as guerras que você sofreu durante este ciclo não vai lhe tirar a identidade que você recebeu. Sempre que prego no livro de Ruth, uma verdade grita aos meus ouvidos. Quando Noemi é recebida em Belém, e as mulheres dizem, salve Noemi, agradável, né? E Sim. ela diz, não me chame Noemi, me chamai Mara, pois a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre mim. Eu estou carregada de amargura, me chame Mara. E eu percebo que a guerra que Noemi viveu em todo aquele ciclo de quase 10 anos em Moabe, agora está alterando a sua identidade. Mas aquelas mulheres que são as suas conterrâneas de Belém, quando a abraça e diz salve Noemi, é como se elas dissessem, Noemi, você veio de uma grande guerra, mas você ainda é Noemi. Meu Você Deus. teve um ano difícil, mas você ainda é Noemi. Você enterrou pessoas, mas você ainda é Noemi. Você perdeu casa, você perdeu amigos, mas você ainda é Meu Noemi. Deus. E Débora está pregando para alguém aqui esta manhã. Não deixa a guerra que você viveu roubar de você quem você é em Deus. Meu Deus. Tem gente preparando as malas, Jennifer, não como a gente que vai ali dar um passeio, não.
Eu também vou me retirar alguns dias na quarta-feira. Não, tem gente arrumando as malas espirituais, assim me diz o Senhor. E Meu dizendo, eu Deus. cansei. O próximo ano que vai entrar, eu não vou ser quem eu era, eu não vou fazer o que eu fazia. Eu não vou me dedicar mais tanto, eu estou esgotada. Aí Deus está dizendo, aí você pode perder tudo, você só não pode perder quem você é diante de mim. Porque é Uau, isso que te mantém viva. É uau. isso que te mantém triunfando no meio das batalhas. Não é o que você tem nas mãos. Débora é uma das pouquíssimas juízas que não usa nenhum instrumento. É só a voz de Deus nos ouvidos dela que sai por seus lábios, que dá vitória a ela e ao povo. Deus está dizendo, ei, tem gente que vence com ferramenta, mas tem gente que só vence pela intimidade. Uau. E o que gera intimidade é identidade. Meu E o que gera Deus. identidade é intimidade. Roberto, o que você quer dizer com isso? O meu filho só é filho de quem é porque eu tive intimidade com quem tive. Meu Deus. Os meus filhos só têm características do pastor Júnior porque eu tive intimidade com ele para gerá-lo. Sim. Intimidade gera identidade. Então Deus está dizendo para alguém aqui, ei, sem intimidade tu não tem identidade, e sem identidade tu não tem autoridade. Meu, O meu filho só pode chegar aqui essa manhã e pegar o carro do pai e ir resolver os problemas que precisa resolver. Com o carro de trabalho, com o carro que possibilita a ele carregar as cargas que precisam ser levadas de um lugar para o outro, porque ele tem identidade de filho. Quem tem identidade tem chave, quem tem identidade tem documento, quem tem identidade tem acesso, quem tem meu identidade tem Deus. autoridade para mover situações. Então Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã, tudo que Satanás quer tirar de você nessa guerra, especialmente ao final dela, é a sua identidade. Porque se ele tirar a sua identidade, ele joga fora todos os benefícios da intimidade. Ele joga fora todas as legalidades, a autoridade que a identidade te dá. Então Deus está dizendo, ele quer tirar de você a identidade para lhe roubar a autoridade da direção, a autoridade da sensibilidade, a autoridade do acesso, a autoridade do movimento. Deus está dizendo, se você abrir mão da sua identidade, você perde a autoridade para se movimentar dentro dessa situação. Quando nós entendemos isso, nós permanecemos posicionadas não como qualquer um, mas como alguém que é o que é em Deus. E porque é o que é em Deus, pode o que pode em Deus, dentro dessa situação. O texto define Débora numa escala muito inspiradora. E ele diz, Débora, profetiza. Porque eu só vou ser uma esposa autorizada para agir dentro da guerra que eu possa vir a viver no meu lar. Se primeiro eu tiver autoridade espiritual. Não é sobre o grito. Não é sobre a esposa que arruma bem a casa. É sobre a mulher que está com a vida organizada diante do altar. Tem gente que limpa muito bem a sua casa, mas tem muito tempo que não limpa o seu altar. Meu Deus. Tem gente que acorda cedo e deixa tudo preparado. Cuida bem do seu marido, dos seus filhos, cuida bem da parte higiênica da sua casa, mas não remove as cinzas do seu altar. Não ora pela manhã, como os sacerdotes que ao amanhecer removeriam as cinzas e colocavam a lenha nova para queimar. Deus está dizendo para alguém, essa guerra vai exigir de você que você retome posições espirituais primeiro, antes de retomar territórios emocionais. Esse menino não me ouve mais. Esse homem não entra em acordo comigo para decidir mais. Deus está dizendo, a autoridade na terra é reflexo da autoridade que eu me aproprio diante do céu. Então, se está faltando autoridade sobre as coisas da terra, é porque está faltando posicionamento e identidade diante das coisas do céu. Meu Deus. Quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos primeiro em Deus. Como? Identidade. Débora era profetisa. Segundo, nos posicionamos
nos relacionamentos e nos aspectos humanos. A Bíblia diz que ela era profetisa e mulher de lapidotes. Ela se posicionou em Deus como alguém que fala com Deus, que ouve a Deus, que reproduz o que Deus fala. Mas agora ela se posicionou como mulher. Deus está dizendo para alguém também. Não adianta só orar, não adianta só acender altar. Tem que ter cama aquecida, tem que ser esposa. Sim. Tem que ter diálogo aquecido, tem que ser mãe. Ei, 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 ei. Tem que ter mãos aquecidas, tem que ser mulher, tem que reger sobre aquilo que lhe cabe dentro da sua casa. A Bíblia diz que após o escritor do texto a definir como profetisa, mulher. Mulher que tem medo, mulher que tem crise, mulher que tem ansiedade. Mas mulher que está em Deus. Essa é a diferença. Não é que a gente não sente medo, né, Jenny? Não. Não é que a gente não tem ansiedade. Sim. O salmista ele tem um texto sobre ansiedade que para mim é uma âncora. Ele diz assim: quando a ansiedade me dominava no íntimo, o Senhor me trouxe alívio. Não é que as ansiedades não nos visitam, mas é que a gente aprendeu o caminho de Davi, o caminho de Pedro. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Qual é o antídoto da ansiedade? A oração. Qual é o antídoto da ansiedade? O contentamento. Qual é o antídoto da ansiedade? A gratidão. Toda vez que eu acordo pela manhã para dar graças, eu não lembro primeiro do que eu não tenho, eu lembro do que eu já recebi. Meu E como Deus. mulher eu sinto tudo isso, mas como profetisa eu rejeito tudo isso. Meu Deus. Como mulher eu tenho medo, mas como profetisa eu declaro o que Débora declarou. O Senhor vai na nossa frente. A Bíblia vai dizer que então ela é definida como seu posicionamento, podemos assim dizer, ministerial, que é juíza. Não é profetisa, Roberta? Não. Profetiza o que ela é no seu relacionamento com Deus. E o povo vai receber de Deus o reflexo do relacionamento que ela vive com Deus na intimidade. E isso vai trazer para ela firmeza como mulher dentro da sua família. Mas agora ela é definida como juíza. E juíza não era um título apenas governamental naquela época, ou apenas social. Juíza era um título espiritual, ministerial, porque era aquela pessoa que julgava os conflitos do povo, mas era também aquela pessoa levantada como agente de libertação. Gideão foi juiz e libertou o povo. Eude foi juiz e libertou o povo. Otiniel foi juiz e libertou o povo. E agora Débora é definida como juíza. Perceba, o que você é para o povo vem depois do que você é diante de Deus, do que você é para a sua família. Meu Deus. Aí, às vezes, a gente quer ser agente de libertação na igreja. E é uma mãe que oprime. É uma Meu esposa que oprime. A gente quer ser agente de libertação para o povo. Sem estar com o altar em dia, no lugar da intimidade, diante de Deus. É por isso que você não está aguentando a guerra. Porque você está vivendo pela função. E a função é resultado do chamado e da vocação. E o chamado não começa quando eu estou aqui falando para o povo. O chamado começa quando eu estou diante dele, ouvindo o que ele quer dizer ao povo. Meu Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos da maneira certa. Continuando aqui, para que a gente possa concluir. E Débora, juíza, julgava naquele tempo. Tem gente que diz que o ministério transcende. Eu acredito que o ministério ele transcende tempos e épocas. Porém, o ministério ele tem um tempo específico para alcançar o seu ápice. Porque o texto diz, e ela julgava naquele tempo. Sim. Deus está dizendo, não deixe o calendário das coisas divinas vencer a tua vida. É nesse tempo. É para esse tempo. Deus despertou Débora para aquele tempo. Para cada época, para cada tempo, Deus tem o homem certo e a mulher certa. Você é a pessoa que Deus escolheu para esse tempo. Eu me lembro que no início da pandemia, Deus usou muito a Jennifer para mim, para dizer, pastora, vai para a internet, grava vídeo. Era para aquele tempo.
Se eu não fizesse o que eu tinha que fazer naquele tempo, eu não estaria vivendo este tempo. Meu Deus. Porque eu tinha pouquíssimos contatos aqui nos Estados Unidos. E foi pelos pequenos vídeos que eu fiz naquele tempo que me abriram acessos para este tempo. Glória a Deus. Eu tive duas indicações apenas nos Estados Unidos. Da pastora que me recebeu aqui a primeira vez em 2016 e de uma outra pessoa que me falha a memória agora. Fora isso, foi através do que Deus começou a fazer na minha rede social que Deus abriu portas e convites para eu viver este tempo. Então Deus está dizendo para alguém, faça o que você tem que fazer nesse tempo. Porque o que você precisa fazer nesse tempo te dará acesso ao novo tempo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele era o tempo de Débora. E eu declaro nessa manhã, a minha voz, a minha garganta está tomada aqui do resfriado, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você aqui nesta manhã. Aleluia. Esse hoje, agora, é o seu tempo. Glória. Se você não se levantar neste tempo, você não vai viver o próximo tempo. Meu Deus. A Bíblia diz próximo tempo. Porque ela se levantou neste tempo. A Bíblia vai dizer que Débora tem de Deus o conselho. Débora, porque você aceitou se levantar e seguir os steps certos. Identidade, compromisso familiar e posicionamento espiritual ministerial. Nesse tempo, eu vou te dar a senha para viver o novo tempo. E qual é a senha para viver o novo tempo? Faz o seguinte, Débora. Eu vou te dar um conselho. Fica debaixo das palmeiras. Julga o povo nesse tempo debaixo da palmeira. Todos os juízes tiveram outros lugares de manifestação de Deus. Gideão foi na era de Joás. Outros foram em outros territórios. Mas a Bíblia diz que Débora, Deus manda que ela habitasse debaixo de palmeiras. Não vou falar aqui, não haveria mais tempo, de todos os aspectos da palmeira, mas o que me chama a atenção é que o texto começa a chamar a palmeira para onde Deus envia Débora, de palmeira de Débora. Porque não é o nome que te dá lugar, é você que dá lugar ao nome. Meu Deus. Não é o ambiente, Jennifer, que te dá nome. É você que dá nome ao ambiente. Tem alguém dizendo aqui, o ambiente não é favorável, mas o que está contigo é tão poderoso que o ambiente vai carregar a identidade que você vai imprimir nele. Palmeira de Débora. Ei, o projeto não é nada assim megalomaníaco. O lugar não é nem lá essas coisas, mas a autoridade que Débora está investida vai dar nome ao lugar, vai dar nome ao projeto, vai dar nome ao propósito. O texto diz, palmeiras de Débora. Eu vim profetizar que não é o lugar que vai te nomear. Não é a Jennifer de Bangu, né, Jennifer? Nem da Barra, nem do Recreio. Não é a Roberta de Campo Grande. Não. Não. É a Jennifer do On Fire. Amém. Não. É o On Fire que Deus deu para Jennifer. Meu Deus. Não é a Roberta de Boston, não. Não. É Boston agora com a Roberta. Meu Deus. Deus está dando para mim e para você uma chave poderosa. Jesus. Eu uso muito pouco essa expressão, porque ela tem sido muito usada de maneira muito emocional por ciências humanas. Mas eu digo do céu, como Deus disse a Pedro, né? O que ligares na terra será ligado no céu. Então Deus está liberando uma chave para alguém aqui, me deu até calor, que Deus está dizendo para alguém aqui, ei, não se impressiona com o desfavor do lugar. Se posiciona na grandeza da tua identidade. Meu
Deus. Não se impressiona com a animosidade do lugar. Não se impressiona com a hostilidade do ambiente. Deus está dizendo que você recebeu de mim. Vai imprimir graça, vai imprimir Meu autoridade, Deus. vai imprimir Meu poder nesse Deus. ambiente. Em nome de Não é mais Jesus. uma Em nome de palmeira em Jesus. Israel, agora é a palmeira de Débora. Meu Deus. Não é mais uma live no Instagram, agora é a live de Débora. Ei, Meu não é Deus. mais, não. Quem me conhece sabe, eu amo aqui ouvir a live das minhas amigas, mas eu só volto a fazer live quando eu sinto de Deus um propósito. E eu tenho N pessoas aqui, pessoas assim até de muita relevância, mas eu disse, Deus, eu quero nessa semana cumprir propósitos que eu não pude cumprir nesses últimos meses. E há um Aleluia. propósito aqui nesta live, e o propósito é Deus levantar mulheres que mudarão realidades de ambientes, gente. Meu Deus. Eu Deus creio. está te usando, minha amiga. E Amém. Deus, por misericórdia, me permite corroborar com esse projeto aqui essa manhã. Glória a Para Deus. declarar Glória que a Deus Deus. está levantando mulheres para mudar ambiente. Eu Deus creio. não vai gerar ambiente para te mudar, não, bonita. Deus está gerando você para mudar ambiente. Meu Deus. Eu tenho aqui, quem me conhece sabe, né? Eu já preguei muitas vezes sobre Débora, eu sou a menininha do caderno. Adoro seguir um esboço. Mas Deus está mandando eu liberar essa palavra aqui. Ei, Deus está te levantando. Quem sabe o final dessa guerra é quando você aceitar que o ambiente não vai mudar, mas que você vai mudar o ambiente. Meu Deus. E diz a Bíblia que Deus vai com Débora para ali e aquelas palmeiras começam a se chamar palmeiras de Débora. Você dará nome ao lugar e não o lugar te nomeará. Você é quem faz o ambiente, não é o ambiente que faz você. Meu Deus. E biblicamente eu tenho paz para repetir isso, não como uma verdade isolada, mas como uma verdade absoluta. A Bíblia diz que João Batista faz o ambiente, não é o ambiente que faz João Batista. A Bíblia diz que João Batista faz de deserto cruzada. A Bíblia diz que João Batista faz de deserto púlpito. Tinha o Herodes que ninguém queria ouvir no palácio, mas tinha o João Batista que as multidões iam para o deserto para ouvir. Então Deus está te levantando em um lugar deserto. Agradeça, porque esse deserto vai virar conferência. Esse deserto vai virar altar. E a Bíblia Aleluia. diz que não é só debaixo das palmeiras de Débora, é entre Ramá e Betel. Ramá significa lugar alto, Betel significa a casa de Deus. Deus está dizendo, o tão alto que eu posso te levar é o tão compromissado que você se mantiver com a minha casa. Porque tem gente que está subindo e esquecendo um princípio espiritual poderoso. Profeta pode ser levado a qualquer lugar, mas profeta tem que ter casa. Quando Deus queria curar Naamã, Deus o encaminhou à casa, à porta da casa do profeta Eliseu. Profeta tem que ter casa. Roberta, você disse que Deus vai nos usar em ambientes desfavoráveis, em lugares desertos. Sim, Deus vai te usar em todos esses lugares. Mas você tem que ter um lugar de partida. Você tem que ter um lugar de alimentação. E eu estou diante de pessoas aqui que estão sendo tentadas a sobreviverem só do que recebem, pelas vias tecnológicas e sociais. Mas Deus está dizendo para mim e para você, ei, vá a qualquer lugar, mas não abra mão de ter o seu lugar. Meu Deus. A Bíblia diz que era entre Ramá e Betel. Deus está dizendo, você pode subir, você pode ir para um lugar mais alto, mas você não pode deixar de ter compromisso com Betel, que é a casa de Deus. Meu Deus. Esses são os dois pilares do ministério de Débora. Compromisso eclesiástico e vida espiritual elevada. Ramá e Betel. Você pode ir muito longe a partir da sua intimidade, mas você só terá respaldo do céu para isso, se você tiver compromisso com a casa de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz entre Ramá e Betel. E esse lugar, Débora, é um lugar... Eu te chamei de Débora. Esse lugar, Jenny, Pode me é um chamar lugar... de Débora, não tem Por problema. favor, Débora pode. né?
Esse lugar é um lugar estratégico, porque justamente ali nesse ponto, agora eu falo da geografia natural, nesse ponto, entre Ramá e Betel, a geografia bíblica vai nos mostrar que dali ela via as ruínas de Jericó. Entre Ramá e Betel dava visão para o lugar onde as muralhas de Jericó caíram. A gente está no período dos juízes, que a nação de Israel acabou de vivenciar as guerras para tomar o território. Perceba que ela está no meio de uma guerra e Deus está colocando a visão dela numa guerra que já foi vencida. Deus está dizendo, você até está numa guerra, mas olha quanta muralha eu já derrubei. Lembra daquela outra guerra que você já venceu? Lembra daquela cidade fortificada, daquela situação que era intransponível, impenetrável, e Deus entrou contigo e te deu vitória? Deus derrubou muralha e você venceu. Meu Deus. Então, em nome de Jesus, não fica com a tua visão em Císera, em Jabi, nos cananeus. Coloca a tua visão no lugar alto e diz, eu já venci batalha pior que essa. Aleluia! Eu já vi muralhas mais grossas, eu já vi muralhas mais altas caírem diante de mim. E essa também cairá. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que Débora permanece ali e mantém a sua identidade. Qual é a sua identidade? Débora. Não tem sobrenome, não. Deus não precisa de respaldos humanos para te levar ao ápice ministerial. Não. Deus precisa que você se mantenha sendo. O interessante é que Deus está tão preocupado em promover só o nome dele na vida de Débora, que a gente não conhece nem o sobrenome do seu marido. A gente não conhece nem o sobrenome de seus pais. Muitos juízes são citadas a sua genealogia. A de Débora não. Porque Deus está pregando para mim e para Débora. Não é que você vai desonrar a sua família, não é isso. Mas Deus está pregando para mim, através de Débora e para você. O que Deus está pregando para nós, pastora? Deus está pregando para mim e para você. Você é a figura do inédito de Deus no meio da sua família. Essa palavra é muito específica. Essa palavra aqui é Deus dizendo, você não vai carregar a túnica do sacerdócio passado. Está descendo uma túnica preparada para você. Aleluia! Uma túnica que a minha mãe não usou, que o meu pai não usou. Uma túnica que o meu marido não usa. Uma túnica preparada para você. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus que respeito, que honro o legado. Mas eu sou Deus que também começa o legado onde não havia legado. Meu Deus. Ah, Alberto, eu não tenho um legado favorável, minha família nunca serviu a Deus. Isso não é problema para Jesus. Você é o início desse novo legado. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que ela permanece ali como Débora. O nome Débora tem duas transliterações. Abelha e pote de mel. Como a abelha, ela já pregaria muito para nós e a gente terminaria a live aqui. Como a abelha, ela me ensina que o território é amargo, mas ela continua produzindo doçura. Meu Deus. Como a abelha, ela nos ensina que a abelha tem 5 olhos. Apenas 2 olham para a terra e 3 estão sobre a sua cabeça, olhando para o alto. Como a abelha, ela nos ensina, e eu digo a abelha mesmo, na sua identidade, o nome Israel era algo que carregava uma profecia para quem o recebia. Então, como a abelha, a Débora está dizendo, ei, eu sou alguém que decidi viver a minha identidade na íntegra. Qual é a minha identidade? Não importa quão amargo seja o momento que eu vivo. Espiritualmente eu produzo mel. Meu Deus. O salmista Davi vivia cercado de guerra, Jeff. Além de pregadora, você é uma adoradora. E você sabe disso. Mas ele dizia, o meu coração ferve de palavras boas. Falo do que tenho visto no tocante ao rei. Salmo de número 45. A minha boca é como a pena de um destro escritor.
Da minha boca sai poesia. Eu estou ouvindo afronta. Eu estou ouvindo descaso de Eliabe, afronta de Saul, perseguição de Filisteu. Mas eu estou produzindo palavras, canções. Meu Está dizendo Deus! para alguém, o que você ouve não pode mudar o que você libera. Eita! Pega essa senha aqui essa manhã. Eu tô rouca, mas eu tô ligada. Deus está dizendo para Aleluia! alguém aqui, o que tu ouve não pode mudar o que tu libera, mulher. Meu Esse Deus! homem tem liberado palavras duras, mas você vai continuar liberando mel. Esse filho tem liberado palavras duras, mas você vai continuar liberando mel. Porque você é Débora, você é produtora, aleluia, de refrigério, de mel, de doçura no meio dessa guerra. Diz a Bíblia Sagrada que ela está pregando para nós só mantendo a sua identidade. Ela está dizendo, como abelha, eu produzo mel. Como abelha, eu sou alguém que olha mais para o céu do que para a terra. Meu Deus! Eu profetizo que a tua visão em Deus vai modificar o que tu está vendo acontecer na terra. Guarda isso aqui. A minha voz está acabando. Mas guarda isso aqui. O que você vê de Deus vai mudar o que você vê na terra. Ela tem 3 olhos para cima e só 2 para baixo. Ela está dizendo, eu me importo muito mais com o que eu vejo lá do que com o que está acontecendo aqui. Meu Deus! E Deus está dizendo, é muito maior o panorama de lá para você se apavorar com o panorama daqui. Essa manhã, na House on Fire, Deus está dizendo, não leva o que tu está vendo para o céu, leva o que tu está vendo no céu, traz o que tu está vendo no céu para a terra. Diz o texto sagrado, e aqui eu vou terminar, prometo. Que se deixar, eu gosto de palavra, a Jennifer também gosta, ela fica me olhando com esse sorriso e não me ajuda a acabar. Então, vamos lá. A Bíblia vai dizer que agora ela chega no cântico, porque ela se posicionou em Deus. Roberta, você não vai falar da guerra hoje, não. Só do posicionamento que me levará ao cântico. Diz a Bíblia que agora ela recebe de Deus, transmite para Baraque. Deus me deu esse comando em 2016. E eu vivo o resultado desse comando hoje. Em 2016 eu vim a Boston a visita, pregar numa conferência. Foi a minha primeira vez nos Estados Unidos. E Deus me deu essa palavra, não a que eu preguei agora. Fique tranquilo, foi pão fresco. O que eu preguei em 2016 foi o que eu vou dizer agora. Deus levanta uma mulher levanta um homem, e um homem levanta o exército. Foi o que eu preguei aqui em 2016, sobre Débora, e o Espírito me trouxe a memória agora. Deus levanta uma mulher levanta um homem, e um homem levanta o exército. Deus me levantou no Brasil para pregar. Me trouxe aos Estados Unidos. Através disso, trouxe o meu marido. Deus aqui levantou o ministério dele. E juntos nós agora estamos levantando o exército. Meu Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode estar aí do outro lado dizendo, Roberto, eu tenho ministério, mas eu queria que meu marido tivesse um ministério igual ao meu. Eu queria que Deus levantasse ele também. Aí Deus está dizendo, levanta você que eu levanto ele. Meu Deus! Levanta você que eu levanto ele. Meu marido sempre foi crente, nascido e criado na igreja, nunca desviou, nunca provou o mundo. Sempre foi um homem de Deus. Sempre foi a base, depois de Jesus, do meu ministério. Mas havia uma promessa de Deus para o ministério dele. Mas que primeiro Deus usou a plataforma do ministério que ele me deu para aproximá-lo desse propósito. Meu Deus! Sabe o que eu quero dizer para alguém? Não aceita
as comparações. Não aceita dizer, ué, mas você faz e ele não faz? É. Aí Deus está dizendo para você, eu não trabalho na ordem que o povo quer. Eu trabalho de acordo com o propósito que eu tenho. Quantas vezes as pessoas me pediam, me indica um pregador, posso chamar o seu esposo? E eu falava, ele tem uma palavra maravilhosa. Ele prega muito, meu marido. Muito. Uma pregação muito mais inteligente que a minha. Prega demais. Mas ele dizia para mim, minha filha, eu gosto de ficar na igreja local. Esse mistério de itinerância é para você. Não me indica, não. Indica o nosso amigo, indica o fulano, indica o Beltrano. Até que chegou o tempo de Deus começar a enviar. Então, o que eu quero dizer a você, mulher, Deus quer levantar uma mulher para levantar um homem, para levantar um exército. Amém. E você está colocando desculpas. Você está dizendo, ele não faz, eu não vou fazer. Ele não é, eu não vou ser. E Deus está dizendo, ei, faça o que você tem que fazer. E eu vou completar o que eu tenho que completar. E diz o texto sagrado, que ela levanta Baraque, Baraque levanta o exército, vão 10.000 homens para o Monte Tabor, e agora ali Deus dá uma estratégia, eles vencem a guerra, não vou falar da estratégia, a estratégia não foi arma, a estratégia não foi habilidade de homem, a estratégia foi estar no lugar que o aguaceiro de Deus desceria. Deus disse, fiquem no Monte Tabor, quando chegou a hora. Deus manda subir, Deus manda descer. Sobe para o Monte Tabor, se reúnam lá, selecione o povo, mas agora desce para o Ribeiro de Quizon. Deus está dizendo, talvez, minha filha, você está achando que está humilhada na guerra. Não, Deus só mudou a estratégia na hora da vitória. Às vezes no meio da guerra Deus te levanta, mas às vezes no final da guerra Deus te abate. A gente vive isso, né, Diego? Sim. E a gente diz, meu Deus, vai acabar assim? Aí Deus diz, não, vai melhorar depois disso. Meu Deus. Deus adora piorar para melhorar. Deus tem um senso de humor incrível. Deus adora terminar para começar. Deus adora permitir queda para levantar. Deus adora permitir dor para curar. E a Bíblia diz que Deus agora, com o povo todo lá em cima, Deus vai fazer o quê? Desce ao Ribeiro de Quizon. Ribeiro de Quizon é um ribeiro pequeno. Ribeiro de Quizon significa lugar de armadilha, lugar de engano. No final da guerra, alguém está dizendo assim, Deus me enganou, tá igual Jeremias. Deus me iludiu. Foste como um ribeiro ilusório para mim. Eu achei que eu ia terminar exaltada e eu estou sendo abatida, eu estou sendo humilhada. Deus me fez descer ao lugar da armadilha, ao lugar do engano. E é aí que você vai vencer a guerra. E é aí que você vai triunfar. Como, pastora Roberta? Quando eles descem ao Ribeiro de Quizon, lá de cima, de onde eles tinham se posicionado antes, Deus manda um aguaceiro, uma chuvarada, que não era tempo, que não era estação. Sabe por que você está ansiosa desse jeito? Você está com o calendário da terra na mão. E Deus está dizendo, ei, o céu também tem agenda. Eu não preciso que você me mostre o calendário da terra. Eu preciso que você esteja no lugar para que se cumpra a agenda do céu. Meu Deus. A Bíblia diz que agora no lugar de descida, no Ribeiro de Quizon, Deus envia aquela chuvarada. E eles não precisam nem lutar. Porque como não era época de chuvas fortes, ninguém esperava. A Bíblia diz, e os historiadores corroboram, que desce aquela água e o barro vermelho da região do Monte Tabor faz aquela lama parecer vermelha. E eles pensam que é sangue. E por causa de ser uma chuva fora de época, como se fosse uma chuva de verão,
O vapor da terra começa a subir. A gente que é do Rio conhece bem isso. Na Avenida Brasil, a altura do asfalto, a gente vê tudo meio embaralhado no verão. Aquele vapor que sobe da chuva que cai na terra fora do tempo, Deus vai te surpreender com o inesperado. Fora do tempo, faz os homens, os inimigos, o exército de Císera e Jabim terem a sua visão embaralhada. E eles começam a se atingir, a se matar mutuamente. Roberta, Israel nem precisa matar tanta gente, porque Deus tira a visão do inimigo. Deus está dizendo que você está no lugar certo, você não precisa ferir. Eu mudo a visão do inimigo. Quando a gente está no lugar certo, a gente não vence pela espada, a gente vence pela visão que Deus promove. Amém. Ao nosso respeito. Porque se olhasse para a nossa espada, ela é pequena. A nossa espada, a nossa força é pequena diante da grande multidão de demônios, inimigos e principados que nos cercam. Mas a visão que o céu promove neles acerca de nós é que faz eles temerem e recuar. Deus vai mudar a visão do inimigo ao teu respeito. Ele te viu em um lugar de fraqueza, em um lugar de desvantagem. E ele vai ver que o céu mandou algo sobre você que o fará recuar. A Bíblia diz que aquela lama, que aquela chuva faz eles se embaralharem na sua visão, temerem e matarem um ao outro, pensando ser o inimigo, porque estavam todos cobertos de lama e vermelhos. E eles morrem, se matam mutuamente. Deus está dizendo, de tempo que o inimigo não, eles vão se embolar sozinhos. Eles vão se embaraçar sozinhos. Você fica no lugar que Deus te mandou, posicionada em humilhação, e Deus te dará a vitória. Chega a vitória e Débora diz, linda, olha, Baraque, essa mensagem não é feminista, não. Essa mensagem é altruísta. Não vai ser por tua mão, mas Deus dará a honra da batalha a uma mulher que não sou eu. Sabe o que Deus está dizendo? Na vitória não cabe vaidade. A vitória não é para quem segurou a espada. A vitória não é nem para a irmã Débora, que entregou a profecia. A vitória é para o povo que necessita de libertação. A vitória são para as almas que precisam ser salvas. É por isso que eu e você não podemos parar. Vitória não tem a ver com vaidade. Vitória tem a ver com propósito. E ele diz, é por a mão de uma desconhecida, que nem é crente. É pelas mãos de Israel. Sabe o que Débora está dizendo? Não importa ter meu nome na vitória. O importante é Deus glorificar o seu nome na vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que eles têm a vitória. E agora ela canta um cântico. Cita o nome dela? Cita. Cita o nome de Baraque. Cita. A quem honra, honra. Mas Jael, a estrangeira, é o instrumento específico da vitória. Cita o nome dos chefes dos exércitos? Cita. Mas exalta o Senhor e exalta a posição diante do Senhor. Ela diz assim. Cita o nome das tribos? Cita. Mas ela diz, até que eu, Débora, me levantei. Não é sobre o teu nome, mas sobre a posição que você toma diante de Deus. E aqui eu termino. A vitória não depende de quem você é, mas de como você se comporta. Em nome de Jesus, se mantenha no comportamento do céu, dentro dessa guerra. E a agenda de Deus, a agenda da vitória, vai se cumprir no final dessa guerra, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Consegui. Que live, meu Deus do céu! Conseguiu, Roca. Obrigada, pastora, pelo seu sim, mesmo resfriada, tá aqui conosco. Vamos fazer uma foto? Eu tenho certeza que tem muitas chaves que o pessoal anotou de Deus aí.
Anota aí, gente, que não estava no Isso, e esboço. faz um Amanhã. print agora e depois coloca a frase e marca a gente, pra gente estar lendo as frases e as chaves que Deus revelou. Faz um coraçãozinho aí, pastora, faz. Aê! Amém! Amo a sua vida. Obrigada pelo seu sim, por cada um que esteve aqui nessa live. E eu tenho certeza que essa live foi resposta. Eu vi muitos testemunhos de pessoas dizendo: eu estava para desistir, mas não desisti. E a minha oração é que o Senhor renove forças hoje aqui. E essa palavra vai ficar salva no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Amém? E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E depois vocês vão poder meditar nela mais um pouquinho, porque eu vou fazer isso e vocês vão poder fazer também. Amém? Obrigada, amiga. Um beijo. Feliz ano novo. Pra você também. Beijo.